Olá, bom demais ter você por aqui. Neste mês, o Brasil completou 20 anos de internet comercial. No início, limitada a universidades e alguns órgãos oficiais, em 1995, finalmente a web pode ser acessada por qualquer brasileiro. O momento também foi de surgimento de vários provedores no Brasil, a distribuição de IPs e o início dos registros de domínio.com.br. 2 décadas depois, viver sem internet parece ser impossível no Brasil, não é mesmo? O país é um dos líderes no acesso, tempo de navegação e compras no ambiente virtual. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre esse hábito, necessidade e, por que não dizer, paixão dos brasileiros em o acesso à internet. O que mudou nesses últimos 20 anos e que caminho estamos seguindo? O Dois Pontos discute com Lorena Tárcia, doutora em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora do UniBH. Recebemos também Florence Ponansky, representante da ONG Internet Sem Fronteiras em Belo Horizonte. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. A segunda coisa que iria salvar o mundo. Bom, quero começar agradecendo, pela presença de vocês aqui no Dois Pontos. Muito obrigado, sejam bem-vindas. Bom, para a geração que está nos assistindo agora, de 16, 17 anos, é difícil imaginar um mundo e um país sem internet. Então, eu queria que vocês compartilhassem, como pesquisadoras, já que são novas, como é que era trabalhar e viver sem internet antes de 1995? Hoje, quando você fala, é complicado, para aluno de jornalismo, então, falei assim, vocês imaginaram o jornalismo sem internet? É difícil até imaginar. Mas existia um país, um povo como existe hoje, Fizemos a transição de estar mais expostos, mas éramos um povo de comunicação, de sociabilidade, como somos hoje. Hoje, talvez, a diferença é que estamos bastante expostos e bastante dependentes. Florence. É claro que a internet trouxe essa facilidade de ter acesso ao conhecimento, de poder se expressar, alcançar pessoas muito mais longe da gente. A comunicação, o poder da comunicação mudou com a internet. A internet realmente foi pensado, principalmente a web, a gente poderia até distinguir a diferença entre internet e web, foi pensado justamente como uma ferramenta de trabalho compartilhado e de troca infinita de conhecimento. Então, eu considero a internet justamente até como uma ferramenta política, de empoderamento dos cidadãos também. Você disse que seria essa diferença, porque existe uma diferença entre internet e web que pouca gente sabe, acaba usando como sinônimo, Vamos explicar um pouquinho qual que é essa diferença? Então, na verdade, a internet tem até mais de 40 anos. O conceito de internet é justamente de reunir pontos com redes e, através disso, transferências de dados. Internet já estavam desde os anos 50, 60, existiam pesquisas sobre isso e ele foi concebido como uma ferramenta de comunicação entre universitários e também sistema do Exército para garantir arquivamento de dados e troca de conhecimento. A gente estava nos anos 60 até 80, 70, a gente estava no período de Guerra Fria, onde existia a ameaça de bombas atômicas, então era importante também poder desmaterializar as informações que existiam. A web, que essa que a gente considera que tem 20 anos aqui no Brasil, foi criado nos anos 90, 91, pelo famoso Tim Berners-Lee e o belga Robert Cailloux, como um processo, na verdade, uma linguagem simplificada de transferência e de linkar página. A web simplesmente por exemplo, a linguagem que a gente fala de HTML, que é uma maneira de codificar de maneira fácil as páginas, os links, o URL, que é o nome de cada página, e o protocolo de linguagem HTTP, que a gente vê quando a gente escreve um link, sempre tem http, www. Então, isso que é a web e é isso que tornou comercial a internet hoje, justamente que deu essa importância de poder, a partir dali, transferir, produzir conhecimento e torná-los visível por outras pessoas. A ONU ela reconhece o acesso à internet como um direito básico, um direito humano. Quero saber se essa máxima é levada em conta aqui no país. O que vocês pensam? Eu acho que sim, eu acho que o Brasil não fica atrás hoje, em termos de liberdade de expressão. A gente tem o Marco Civil, acesso às pessoas, cada vez mais a classe C tendo acesso à internet, à web. Então, acho que sim, é um dos países que correu atrás e praticamente tomou a frente no momento em que tinha que tomar. Eu acho que essa é uma das vantagens do Brasil hoje.
Com certeza a internet deve ser considerada como um direito humano. Inclusive, o NET Mundial, que foi organizado aqui no Brasil, em São Paulo, em abril do ano passado, teve justamente esse objetivo de relembrar a importância de garantir o direito à internet como um direito humano e que todos os direitos sejam iguais, quanto online como offline. Na verdade, hoje a gente não pode distinguir mais a internet como um espaço à parte. Ele coabita com todas as práticas políticas, sociais que existem na vida, vamos supor, real, e a partir dali ele tem que ser garantido. Os desafios que a gente pode ver hoje, claro, para garantir esse direito humano, são a questão do acesso, né? A gente pode até conversar sobre isso, a liberdade de expressão, a garantia da privacidade dos dados do usuário, a neutralidade, são esses os desafios. Agora, eu acredito que o Brasil, principalmente com a aprovação do Marco Civil, que foi uma etapa importante, garantiu um grande avanço nessas questões, mas existem muitos desafios. A gente pode falar daqui a pouco um pouco sobre a atualidade, mas antes eu queria ainda retomar o fator histórico, né, o contexto histórico da criação da internet no Brasil. Como é que se deu a criação da internet, ou a vinda da internet para o Brasil? Veio tarde demais? O que vocês acham? Que avaliação fazem? O problema que nós tivemos no Brasil não foi nem com a chegada da internet, foi com a questão dos limites de importação. Então, nós tivemos uma chegada muito tardia dos computadores. Então, nós não tivemos uma alfabetização para o uso digital, para o uso dos computadores. Ele chegou já junto com a internet. Isso reflete um pouco ainda nessa dificuldade que a gente tem para a educação para o uso, os exageros que a gente vê hoje. A gente praticamente saltou uma etapa prévia por causa da dificuldade de acesso às tecnologias, pelas restrições de importação. Então, acho que isso que é o que marcou assim, o princípio da internet no Brasil. E também começamos com uma classe A, liderando a internet e tomando conta praticamente de todos os espaços da internet, que é outro momento marcante quando as classes, principalmente a classe C, começa a chegar nesse ambiente online e a gente começa a ver uma série de conflitos a partir daí, principalmente o Orkut. Ou seja, a gente não passou por uma educação digital, é isso? Nós tivemos um atraso em relação a essa educação digital para o uso do computador antes da internet. Os dois chegaram praticamente juntos, o acesso chegou praticamente junto no Brasil. E tem como a gente consertar isso agora? Sim, estamos. É um processo, mas é um processo assim, que em outros países você vê um amadurecimento maior, uma inclusão nas escolas, um uso mais frequente e uma educação das pessoas e das famílias para esse uso. A gente vê aqui no Brasil uma chegada com bastante exagero, com uma defasagem em relação aos professores, os professores em relação aos alunos, as famílias ausentes, uma ausência da escola na formação desses alunos para o uso, para a alfabetização do uso da internet junto com o uso digital dos computadores. Então, a gente fez tudo muito junto, então, assim, tivemos e ainda pagamos por isso num certo exagero do uso, um exagero de expressões, estamos aprendendo a conviver nesse universo. Em comparação aos outros países, como é que é, por exemplo, lá na França? Bom, eu levaria até o gancho, eu concordo plenamente com a Lorena. Eu acho que o problema ali tem a ver com a concepção da internet como um serviço público. Eu não vou dizer que a França é um dos melhores países nesse aspecto. A gente tem, por exemplo, países nas Escandinávias que já garante, por exemplo, o acesso ao Wi-Fi nas grandes cidades de maneira totalmente liberada, que tem uma prática, uma utilização da internet. Então, eu acho que quando a gente considera a internet como um direito humano, a gente tem que garantir isso de maneira universal. Então, é ali que vem a operacionalização desse serviço quanto o serviço público. Eu acho que também os anos 90, aqui no Brasil, foi um ano de grandes privatizações, de poder de empresas de telecomunicações muito grande. Então, eu acredito que o serviço de internet foi logo apropriado por um espaço privado e o Estado não teve, ainda está começando a garantir também esses espaços de direito. E o plano, por exemplo, da banda larga é um exemplo disso, que foi um plano onde o Estado se confiou muito na parceria com empresas de telecomunicação. Nós vimos que isso teve limites, principalmente na amplitude da infraestrutura, etc. Então, acho que a gente realmente, justamente, se a gente quer trabalhar essa questão da educação digital, que é fundamental, o Estado precisa investir realmente
uma política pública de acesso à internet, que tem a ver com o acesso justamente físico, como também a utilização e o acesso a dados, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, que já é uma primeira etapa. Uhum. Como que vocês avaliam, por exemplo, o Marco Civil, né, que foi sancionado no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff, enfim. Como que vocês avaliam o Marco Civil, que entrou em vigor a partir do meio desse ano? O que pensam dele? Realmente é um marco inovador, um modelo para o mundo todo? Foi considerado, sim, como um texto muito inovador. Se bem que o Chile, já desde 2010, já tinha aprovado uma lei sobre a questão da neutralidade. Agora, teve, até talvez pelo contexto da época, né, os escândalos da espionagem da NSA, essa resposta que a Dilma Rousseff trouxe com o Marco Civil. O Marco Civil demorou para sair, né, foi complicado. Ele é, sim, um texto promissor. Inclusive, é interessante ver como que os indícios, né, o que avalia as performances dos países, desde 2014, avaliaram de maneira muito positiva o Brasil por causa disso. Ele garante-se a liberdade de expressão, que é uma coisa muito importante, porque ele permite a inimputabilidade dos intermediários. O que é isso? Quando você tem um site e que você vai publicar um artigo de alguma pessoa, você não pode ser mais perseguido, você enquanto site intermediário. Quem vai ser perseguido vai ser o autor, e através de um processo judiciário. Isso é importante por quê? Porque garante a inovação, garante a multiplicação dos espaços e essa dinâmica do espaço de internet. Essa é a primeira coisa. Segundo ponto é a questão da neutralidade, que garante que a gente não distingue quais conteúdos estão traficando na rede. Então, o livre tráfico e a repartição universal homogênea, não fragmentada das informações. E a gente está vendo, por exemplo, que a questão da neutralidade está hoje ainda um pouco em risco. O Marco Civil foi sancionado, mas ainda está no processo de regulamentação. Inclusive, de recente, teve alguns debates com a Anatel sobre isso. E sobre a questão da neutralidade, existe ali muitos desafios ainda que a gente precisa discutir. Tem alguns que consideram a neutralidade como uma coisa meramente técnica, ou seja, transferência de dados é fácil a gente garantir, porque os dados vão chegar de maneira homogênea em algum lugar. Mas a gente vê, por exemplo, com parcerias que a operadora TIM fez com o WhatsApp, garantindo o acesso livre ao WhatsApp, ou com parceria que Zuckerberg propôs para a presidenta sobre o programa internet.org com o Facebook, são programas que ameaçam a possibilidade do usuário ter acesso de maneira aleatória ou totalmente indistinta a serviços. Então, essa regulamentação que está passando agora, ela ainda precisa de muitos desafios. E no Brasil a gente sabe que o fato de existir lei não quer dizer que ela vai ser plenamente utilizada, né? Então acho que é uma questão cultural também, é uma questão das pessoas participarem mais. Nós tivemos um debate, mas não é um debate que envolveu toda a sociedade, né? Precisamos levar isso mais profundamente para as escolas, para que as pessoas participem, para que as pessoas vejam a importância e defendam isso, né? Porque a existência da lei, ela não garante, como ela disse, que as tentativas de parcerias externas, as tentativas de usos diferenciados que talvez não sejam tão interessantes para a sociedade brasileira. Porque é estranho, né, que um governo, porque é estranho que um governo que apoia o Marco Civil acabe ferindo a neutralidade da rede, propondo um acordo com o Facebook. Porque depende de como que a gente considera isso. Facebook, esse acordo, ele é um acordo importante para aumentar o acesso. Então, Dilma Rousseff hoje está com um problema sério que ela tem ainda mais ou menos a metade da população que não tem acesso à internet. Então, ela precisa garantir metodologias, não tendo a possibilidade de fazer um plano público agora de investimento de banda larga, ela precisa mostrar dados de aumento. Então, ali o Zuckerberg chega com a possibilidade de dizer, olha, eu vou te oferecer o acesso à internet, você vai poder dizer que centenas de milhares de pessoas vão ter acesso, porque eu vou garantir que eles vão ter acesso, só que eles vão ter acesso aos serviços dele, né? O serviço que são os parceiros do Facebook. Então, a audiência dessas pessoas, ela vai ser limitada. Esses programas, chama Zero Rating, né, de gratuidade. Existe muito em países em desenvolvimento como Guiné, Quênia, Indonésia, e teve pesquisas que mostraram
que os usuários desse serviço, quando você pergunta para eles o que é a internet, ele responde Facebook. Ou seja, não existe mais uma distinção entre o que é Facebook e o que é internet. E a gente sabe que Facebook é um dos serviços entre os milhares de serviços que a internet propicia. E temos o mesmo problema com o Google, né? Não é só Facebook, claro, né? Temos problema com o Google também. Então, são duas grandes empresas de peso que têm o interesse em levar a internet às comunidades mais carentes, mas que cobram seu preço, né? Agora, o que eu acho interessante é a possibilidade da própria internet estar inserida nesse contexto de debate, né? Então, quando vem uma proposta dessa, né, algo que antes talvez ficasse restrito a gabinetes ali, né, um acordo, isso já está na web, as pessoas já estão comentando, já estão discutindo, já estão dizendo o que tem por trás, né? Esse lado brasileiro meio desconfiado, às vezes é útil para isso, né? Então, as pessoas já percebem ali que pode ter alguma coisa que não seja tão interessante assim para a sociedade brasileira. Gostaria de retomar esse dado de que metade da população brasileira não tem acesso à internet, para perguntar se de fato a internet no Brasil é uma mídia democrática. O que vocês pensam, já que metade da população não tem acesso ainda a essa mídia? O que a gente também pode considerar, né, quando fala de uma mídia democrática? É acesso, não é? Tem muitas vertentes ali. Na verdade, a gente pode pensar, né, que a desigualdade de acesso é um problema, um primeiro limite, e é claro. Depois vem os conteúdos, porque você pode ter acesso e não tem acesso a todos os conteúdos. Aí vem justamente essas questões, né, de, por exemplo, agora a grande maioria das pessoas acessam pelo celular e o que acessa em redes sociais. Então, às vezes aí tem muito conteúdo que não está sendo acessível. Existe. O Brasil não é um país que censura, igual a China, por exemplo, que proíbe o acesso a determinados serviços. Mas aí a gente tem que ver. E depois, existe uma outra dimensão que aí realmente, eu acho que é a dimensão mais democrática, é como a internet pode ser utilizada para um ativismo online. E a gente vê, por exemplo, algumas ferramentas que existem, as ferramentas, por exemplo, de Open Democracy, de você poder ter acesso facilmente aos dados que acontecem, a informações que acontecem nas instâncias de representação. A lei da transparência é uma, mas a gente pode ter espaço de diálogo, de participação popular, existe, mas ainda teria que ser amplificado. Espaços de mobilização social, indicadores, acesso à informação, esses aí são ferramentas que a população em si mesma ela tem que se empoderar ainda e desenvolver. Internet justamente propicia milhares de ferramentas através disso, a geolocalização de dados instantaneamente, o que a gente chama de crowdsourcing, que é a possibilidade de reunir por várias pessoas anônimas no mundo todo muitos dados. Isso são ferramentas de empoderamento que a gente realmente precisa ainda aprimorar. Isso é questão da democracia. O fato de você ter a ferramenta em si é inócua, né? O uso que as pessoas vão fazer dela é que vai fazer a diferença. E a gente tem uma tendência muito grande que a gente tem percebido na internet, e é um cuidado que tem que se ter, e aí eu acho que a escola tem um papel muito importante, que é justamente de trazer para o universo online um retrato do que a gente tem de hábito de comunicação, né? Trazer para o online um hábito que a gente já tinha de comunicação analógica. Então, quando você vê as pesquisas de acesso à internet hoje, as pessoas continuam acessando as mesmas mídias tradicionais, né? O maior número de acesso ainda está concentrado no que é tradicional. Então, a gente perde a possibilidade, né, daquilo que a gente chama na internet da cauda longa, né? Dessa possibilidade de manifestação, de participação, de troca, de inteligência coletiva, né, das comunidades de nicho, né? A gente tem que estar muito atento a isso, de fazer desta ferramenta uma ferramenta democrática, porque rapidamente ela é apropriada pelas grandes empresas de mídia, né, que são tradicionais no Brasil. Você falou das escolas aí, como é que vocês avaliam o ensino nas escolas a partir da internet? Os professores estão preparados, não estão? Tem material suficiente, não tem? O que a gente ainda precisa melhorar? Eu acho que o Brasil tem tido alguns programas interessantes nesse sentido, mas eu participei de um deles, que foi o projeto Um Computador por Aluno do MEC, em que a gente colocava um computadorzinho na mão dos meninos, mas o que a gente vê é essa dificuldade de acesso, por exemplo, nas zonas rurais. Os professores muitas vezes moram nessas zonas rurais, não têm condição de acessar, né? Os meninos, às vezes, muito mais avançados no uso, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, colocar algum tipo de culpa no professor, né? Na verdade, a gente tem que fazer disso uma discussão social,
né? A gente tem que realmente estar todo mundo presente na apropriação dessa ferramenta em todos os ambientes, né? E a escola é um deles. Então, assim, passa por isso, passa por questão de infraestrutura, passa por questão de até compartilhamento e de solução de algumas tendências de acumulação de poder dentro das escolas, né? A gente tem ainda escolas que têm os computadores, têm internet, mas estão trancados às 7 chaves, né? Então, a gente tem hoje uma vantagem muito grande do Brasil e de outros países em desenvolvimento, é a questão do celular, né? Então, a gente tem hoje o celular como uma mídia importante, um papel importante nesse empoderamento do jovem, que aí ele sim leva essa questão para a escola e a escola se vê, de alguma forma, forçada a reagir. E temos outros projetos muito legais, a Florence mesmo tem um, né, nas escolas aqui municipais de Belo Horizonte, né? Tem algumas coisas assim, ilhas de apropriação. E alguns outros ainda que a gente precisa trabalhar nesse sentido. De experiência, Florence. Sim, não, a gente desenvolve um projeto de educação para a mídia, na verdade, mas acaba que a internet é a principal ferramenta de utilização e a partir dali a gente mostra para os alunos como que a internet propicia a busca de fonte e eles adquirem um olhar crítico sobre a mídia, porque eles podem comparar facilmente várias informações, etc. E os desafios são justamente esse. Para muitos alunos, internet são as redes sociais. E é o quê? É se comunicar com um grupo muito reduto de amigos, postando informações muito pessoais. Então, ali aparecem muitos desafios. Primeiro você tem a impressão de ser conectados com o mundo, mas você não é. Então, você tem que entender o mundo. Vamos conhecer esse mundo? Vamos adquirir, descobrir quais são as ferramentas que existem hoje para a gente se relacionar com esse mundo. Segundo, um aspecto muito importante também essas fotos que você coloca de você, quem que utiliza elas? E você tem ideia de como que isso pode se tornar uma coisa que pode ameaçar você como cidadão? E isso é uma coisa que justamente tem que ser discutido dentro das escolas, porque hoje a gente tem a impressão que nós podemos simplesmente comunicar-nos com amigos na maior tranquilidade. E aí vem a ameaça grande, que é a questão da utilização dos dados, que hoje no Brasil ainda está pouco regulamentado. Outra, a gente poderia até voltar sobre isso, mas você falou da questão dos celulares, e é interessante porque para muitos professores, eu entendo, celular é considerado como uma coisa, é o inimigo do professor, né? A gente percebe que você hoje não pode garantir a atenção de um aluno durante mais de um minuto. Depois de um minuto, o celular é tipo a continuação do corpo dele, ele precisa mexer. Outro dia a gente teve uma aluna, ela perdeu o celular, ela começou a chorar, foi terrível. Só que a gente pode também transformar essa ferramenta em uma ferramenta de pesquisa. A gente percebe, às vezes, que justamente a gente faz um debate, tá? E os alunos tiram o celular para ficar ali, entrar na internet, etc. Existe, por exemplo, alguns diretores que agora resolvem, por exemplo, tirar a senha, liberar a senha para os alunos utilizar. Então, é uma ameaça grande, porque a gente pode pensar que dessa forma nenhum aluno mais vai estudar, mas também pode ser uma maneira boa de incentivá-los a ter esse acesso à informação. Agora, algo magnífico da internet é a possibilidade de qualquer cidadão comentar qualquer conteúdo, né? Então, qual que é a importância desse fenômeno e também quais os cuidados que as pessoas devem ter na hora de comentar e de postar as coisas para além da escola? Quase qualquer conteúdo, né? Nem todos os conteúdos estão abertos, né? Alguns conteúdos que seriam bastante importantes estarem abertos para um debate, né? Hoje estão fechados. A gente tem uma questão da reação da nossa mídia, não só da nossa mídia, mas uma reação mundial, principalmente através da Associação Mundial dos Jornais, de fechar o conteúdo, né? Colocar um paywall, né? Então, isso são todas restrições que precisam ser trazidas à tona também, porque não são naturais, não é o ambiente natural de agir com constrangimento de acesso à informação, como era a mídia tradicional, né? Então, são questões que devem ser discutidas também. Agora, os comentários é aquela questão, né? Estamos sendo educados né? Estamos num momento assim, de extremos exageros, né? De falar o que não deve, de compartilhar sem ler, né? De postar coisas que podem se voltar contra nós, né? Estamos num momento de um uso bastante exacerbado, bastante exagerado, né? E que as pessoas devagar vão vendo que aquilo ali tem consequência, né? Que os comentários devem ser
educados, né, que você tem pessoas do outro lado, né, então que a gente deve ter assim formas de se comportar e uma ética de comportamento na internet como temos no nosso dia a dia. Mas é daí que eu acho que é esse reflexo, né, dessa falta de ter um ambiente anterior que tenha nos possibilitado de alguma forma usar isso e perceber o que é essa ferramenta no final das contas, né? Que você não é uma pessoa offline e você é outra pessoa online, né? E que isso pode repercutir, como repercute, né? Por causa da fascinante memória da internet para a sua vida inteira, né? Deixando o que a gente chama de tatuagens digitais em crianças, que elas vão responder por elas, às vezes, em outros momentos da vida, né? Então, acho que é um momento de aprendizado, né? E a família tem que estar junto, todo mundo tem que estar junto nesse debate, né? Porque, pessoalmente, eu falo que o melhor da internet são os comentários e também o pior da internet são os comentários, né? Porque... Dependendo do assunto, se você quiser ficar meio deprimido, você entra para ler os comentários. Daqui a pouco a gente pode retomar o nosso bate-papo para poder falar um pouco sobre a qualidade do serviço prestado no Brasil, do acesso à internet, tá bom? Mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já! Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. O Dois Pontos está de volta falando sobre os 20 anos de internet comercial no Brasil. Estamos recebendo Lorena Tarsa, doutora em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora do UniBH, e Florence Ponansky, representante em Belo Horizonte da ONG Internet Sem Fronteiras. Queria falar um pouquinho agora sobre a qualidade do serviço de acesso à internet prestado no Brasil. Como é que vocês avaliam em relação à conexão, ao preço da internet? Também podem fazer um paralelo aí com outros países também, por favor. Tem um estudo de uma empresa que se chama Acami, que coloca o Brasil no 8º, 9º lugar em termos de velocidade. A velocidade média é considerada de 3 megabytes por segundo, que não é muito bom para a gente poder acessar, baixar vídeos, etc. Em termos de preço também, os monopólios, os mesmos monopólios que atuam a respeito das telecomunicações, os planos celulares, são os mesmos nas bandas largas, né, os planos de banda larga. A gente viu, por exemplo, que o Plano Nacional da Banda Larga propunha um plano a R$ 35,00 por mês por 1 mega por mês. Então, isso é muito caro por muito pouco. E olha que era a oferta popular do plano de banda larga. A gente não chega aos mesmos problemas que tem um país da África, por exemplo. Por país da África, assim, para você conseguir uma conexão, você tem principalmente que tem cabos, que na maioria das vezes são subterrâneos, que garante as transferências de dados internacionais. E a gente vê, por exemplo, que o custo de transferências de dados na África, para eles poderem receber as informações dos Estados Unidos, da Europa, são 2.000 vezes mais caro, 2.000 vezes, que entre a Europa e os Estados Unidos. Então, a situação no Brasil, ela é um pouco diferente, mas ainda precisa ser, a gente precisa quebrar esses monopólios que atuam aí e que ainda continuam engessando a tarificação. Nós temos os programas de cidades conectadas também, que nem sempre funcionam, né? Às vezes o acesso nas praças nem sempre é garantido, a velocidade é muito baixa, mas acho que também não estamos tão mal como ela disse, né? Como outros países. Claro que tem países muito mais avançados,
mas acho que podemos considerar que o país está numa média, assim, e as pessoas pressionando por mais serviço, né? Então, eu acho que a tendência é ter também um controle dessas telecoms, né, que queriam, por exemplo, né, cobrar depois que acabou o pacote de internet, né, isso foi proibido. Então, acho que nós temos uma pressão interessante da sociedade por mais dados, por um preço melhor e por melhor qualidade de serviço. Isso tem tido um resultado. Foi proibido, mas, por exemplo, existem operadoras que, assim de você baixou um certo preço, depois você não tem acesso, você comprou um plano de 10 MB, mas depois de uma certa quantidade de download, de baixar, você perde essa velocidade. Então, eles não cobram, mas ele te taxa por utilizar um serviço de menor qualidade. Mas a proposta deles é que você nem tenha o baixo acesso, Sim, né? Que você realmente corte o acesso. Então a gente tem desafios. Mas tem a pressão, né, social, que eu acho que tem resultado. E a responsabilidade de quem? Dos governos? É das empresas? É dos dois? Falta lei ou não? Eu acho que não falta lei, né? Eu acho que acho que é um caminho, né, que a gente está aprendendo. Eu acho que o fascinante é isso, né? As pessoas estão debatendo o tempo inteiro, estão pressionando o tempo inteiro, né? E eu acho que o governo tem sim seu papel, né? Tem que garantir esse acesso, tem que garantir que as pessoas, principalmente nas escolas, né, garantir infraestrutura, garantir educação para o uso, garantir que as pessoas, que os jovens tenham acesso com o monitoramento e que saibam usar de forma competente, né? E também incentivar essa formação disso que ela falou no começo, que é muito importante, que é a formação dos grupos, né, de aprendizado, não ficar restrita a essas bolhas em que nos colocam os algoritmos de Facebook e os algoritmos de Google, né? Então, acho que esse debate agora, nós estamos no momento de iniciar esse debate na sociedade. Florence. Vamos dizer que o mercado sozinho não vai resolver. A gente tem, na verdade a gente já falou, existe a pressão da população, dos usuários, que é muito importante, porque as empresas têm o objetivo de garantir a fidelidade dos seus usuários. Agora você tem que ter sim um posicionamento mais afirmativo da parte do Estado para garantir esse serviço. Então, falta a lei ou falta aplicar leis que garante que esse acesso possa ser efetivo. E a proteção da privacidade online? O que vocês acham dessa privacidade, enfim, a importância delas? Então, justamente, esse é um problema que eu considero como um maior problema para o futuro da internet hoje. Na verdade, existem dois tipos de ameaças. Uma é a utilização dos dados para fins lucrativos, a questão da publicidade. E você vê que, assim, com o aumento do custo da internet, porque a internet tem um custo, né, para você manter esses servidores, esses roteadores, isso se torna sempre mais caro. E como o pacto inicial da internet sempre foi uma relação de gratuidade, as operadoras, as provedoras de serviços utilizaram a ferramenta da publicidade para ser um meio de sustentar. Então, a gente acaba pagando sem pagar. E houve até alguns especialistas sobre isso que dizem que a gente poderia ter cobrado alguns R$10, R$20, para justamente evitar esse tipo de publicidade. Mas acaba que hoje a gente tem um sistema gratuito e garante muita coisa, né? Evite muita desigualdade. Essa publicidade, por exemplo, ela atua de qual forma? Você tem hoje sistemas que levantam todos os seus dados. Os mais fatos são os dados que você coloca liberamente, né? As curtidas que você faz no site, as postagens, os comentários. Mas também você pode, quando você entra em qualquer site, você baixa o que a gente chama de cookie, que são pequenos programas que vão levantando e transmitindo para o operador todas as atividades que você tem na página. E juntando essas informações com outras do seu perfil, você acaba definindo um seu numérico, um seu perfil numérico que garante te propor determinadas publicidades que pode, né, te agradar. O que vale mais caro hoje na internet é a atenção do usuário. Todo mundo já fez essa experiência. Quando você escreve um e-mail, fala, eu vou para Salvador daqui a pouco, o conteúdo do seu e-mail é lido e daqui a pouco você vai ter na margem aí do seu provedor publicidade para passagens aéreas e promoção para Salvador. Então, a gente vê assim como que a publicidade
publicidade e essas metodologias de rastreamento de dados se tornam performante para definir um perfil sobre você e garantir a sua atenção. Isso pode ser, a gente pode considerar que é benigno e que não tem muito impacto, você pode decidir ou não de comprar essas publicidades. A questão, que aí é um problema do futuro, é até onde, eticamente, esses estudos de personalidade que a gente consegue fazer pode se tornar ferramentas contra nós. Por exemplo, existe hoje um banco nos Estados Unidos que te permite de abrir uma conta com a sua conta de Facebook. Ou seja, como a gente pode garantir que as taxas de juro que um banco aplica a um determinado usuário pode evoluir em função do risco social que essa pessoa pode ter, do risco político, se a pessoa é muito conservadora, se a pessoa pode ser ou não um bom empregado. Essas são as coisas que hoje as consultoras têm a capacidade de fazer. Então, esse é um dos elementos principais que são as grandes ameaças hoje em torno da privacidade. E existe um outro, que eu posso até falar depois, se você quiser comentar, que é a questão política, né, da espionagem e das censuras que existe ali. Todas as operadoras, provedores de serviços, levantam hoje um aumento de pedido da parte dos governantes de sempre mais acesso à informação. Os Estados Unidos, por exemplo, pede ao Google, ao Facebook, de poder acessar algumas informações. E a Yahoo levantou de recente que 60% das suas contas são monitoradas. Então, a gente vê ali até onde isso também pode se tornar um perigo. A gente vê hoje como que os países estão preocupado pela questão do terrorismo. Existem leis, né? Nos Estados Unidos teve o Patriot Act em 2001, quando teve o problema das Torres Gêmeas, as quedas das Torres Gêmeas, que foi uma lei que considerou que, para garantir a segurança pública, as provedores de serviço tinham que passar os dados para os norte-americanos. E hoje, por exemplo, na França, a gente vê a mesma coisa. Teve o atentado no jornal do Charlie Hebdo, três meses depois foi aprovada uma lei que tem o mesmo intuito, de fazer perfis numéricos e monitorar para ter perfis provavelmente problemáticos. Então, se você hoje, por exemplo, é um jornalista de investigação que estuda Al-Qaeda, ou Estado Islâmico, e você tem que fazer determinadas pesquisas, acessar umas páginas, você vai ser controlado pelos serviços da polícia. Então, o seu segredo de profissional está ameaçado. Então, esses são realmente os dois grandes problemas que a gente tem hoje a respeito da privacidade. Eu colocaria um terceiro, que é a questão do monitoramento da saúde, né? Com esses aplicativos que a gente tem que estão incorporados, né? Essa internet das coisas e a internet vestível, né? Então que as pessoas saem para correr e monitoram quanto tempo ela corre, né? O batimento cardíaco, já tem implante de chip na pele em que passa as informações e coloca essas informações em rede, né? Então e nós temos formação de grandes grupos internacionais que, em nome da ciência, vão analisar esses dados, né? Então eu acho que a gente tem cada vez mais que pressionar também para a discussão a respeito do uso desses dados, né? Porque, como ela disse, na questão dos bancos, também sabe-se lá o que vão fazer, né? Nós temos aí a questão da leitura dos DNAs, né? O que vai se fazer com essas informações quando elas estiverem em rede, né? Então, acho que essa é uma questão bastante preocupante para o futuro da humanidade. É uma questão que... E hoje no Brasil a gente não tem lei de regulamentação dos dados. O Marco Civil trouxe, mas foi assim... Vamos supor que esse avanço foi cortado porque até o último momento os serviços de inteligência do Brasil, do Exército, pediram para que haja algum armazenamento de dados. Então, existe ali, inclusive precisamos regulamentar isso, como esses dados vão ser usados, qual será a instância, etc. Mas não existe uma lei que determina justamente sobre isso. Está em discussão agora um anteprojeto de lei sobre a privacidade dos dados, que teve, né, uma plataforma online para discutir, que é justamente isso. A gente... né, quando todo mundo sabe, já entrou num site para baixar e a gente tem que ler um termos de compromisso ultra longo numa linguagem jurídica que a gente não entende nada, então o que a gente faz? Dá um grande suspiro, clica e deixa as coisas para lá. De qualquer maneira vai ser assim. Então, dessa maneira, as empresas dizem que nós somos informados, né, e nós demos o nosso acordo. Mas não é bem assim. A gente precisa de definir metodologia muito mais dinâmicas, onde o usuário pode a qualquer momento saber o que seus dados, onde são e na mão de quem.
para quem. E outra coisa, por exemplo, vamos pensar quando você tem um cartão ótimo, né, que te permite de se deslocar. As empresas de transporte utilizam esses dados para aprimorar suas políticas públicas, entender, etc. Tudo bem, faz parte do conhecimento, etc. Mas a gente tem garantia que essas informações não estão vendidas, por exemplo, a terceiros, empresas privadas? A gente precisa saber, ou se esses dados podem ser tratados de uma maneira discriminatória, a gente pode definir que você é negro e que você mora em determinado lugar, que você sai à noite, etc, etc. Isso tudo tem, os dados garantem isso. Então, esse projeto de lei está entrando em discussão agora, então vai demorar muito para ele ser aprovado, mas ele comprova justamente que a gente precisa avançar muito nessa questão. Hoje, no Brasil, 84%, não, no mundo, 84% dos países não tem lei de regulamentação de acesso de dados suficiente. Queria falar sobre outra coisa, a democracia. Temos 30 anos de democracia, 20 de web. Em que medida que a internet ajudou a consolidar essa democracia no Brasil, principalmente em relação aos protestos que existem dentro, né, das redes sociais, mas também acabam saindo para fora, e também da visibilidade das minorias? Queria que você falasse um pouco sobre isso aqui. Em que sentido que a internet acabou consolidando essa democracia? Eu acho que consolidar ainda é cedo para dizer, né? Assim, do uso que a gente está fazendo, realmente, do uso produtivo que a gente faz desse debate online, né? Porque se, por um lado, nós temos realmente momentos de mobilização, nós temos também vários outros momentos online em que as pessoas acham que estar engajado e contribuir para a democracia dá um clique, né? E ali ela já fez a participação dela e já discutiu o que tinha que discutir, ou entra de forma bastante agressiva para discutir na rede, né? Então, acho que é mais um momento de avanço, porque tanto pode ser uma ferramenta de consolidação dessa democracia, de um debate produtivo em rede, quanto pode ser também, como a gente tem visto, né, aflorar bastante os radicalismos, né, à direita, né, outros posicionamentos que não vão ser debatidos, né, que vão criar uma cisão que a gente tem visto hoje, né, direita radical, esquerda radical, né, e você coloca na sua rede as pessoas que têm a ver com vocês, então você acha que você está fazendo um debate democrático, na verdade você está debatendo sempre com o mesmo grupo, e o outro grupo do lado de lá sempre debatendo entre eles. Tem outras questões sérias também, né, porque da mesma forma que a gente tem a possibilidade desse uso democrático da rede, a gente tem a apropriação da rede por outros mecanismos, por exemplo, mecanismos políticos. Então, a gente vê, por exemplo, né, os cientistas, os professores, né, os pesquisadores utilizando com bastante frequência esses dados gerados, por exemplo, nas redes sociais, no Twitter ou no Facebook, e, por outro lado, você vê a manipulação desses dados por empresas indianas, né, nós vimos isso durante a campanha, né, a manipulação desse fluxo de informação e dos debates, fazendo disso, às vezes, um tubo de ensaio político também. Então, acho que são várias questões que precisam ser debatidas e trazidas à tona. Nós temos que tomar cuidado, acho que é um momento assim, bastante sensível da web para que uso que nós queremos dessa ferramenta. E o uso dessa ferramenta ela é social. Quem faz essa rede não são os dados que estão circulando lá. Quem faz essa rede somos nós com o uso que fazemos de todas as informações dessas possibilidades. Sim, eu concordo com você e acho que ali existe muito uma interação entre internet, a vida, vamos dizer, online e a vida offline. Claro que a internet traz potenciais, mas a internet também, a maneira que a internet é utilizado, ele se adapta muito à maneira que a democracia se pratica no Brasil. E um dos desafios importantes ali, por exemplo, é a questão da regulamentação da mídia. Internet não é absolutamente separado do processo do midiático. A Lorena falou, hoje os sites alternativos têm pouquíssima audiência, porque as pessoas vão acessar ali as plataformas UOL, G1, etc., que são as mesmas que os grandes meios de comunicação, as principais famílias, poucas, menos de 10 famílias, controlam esse acesso à informação. Então, você tem sim, a internet é sim uma grande ferramenta, mas você precisa se empoderar dela e levar ela da maneira que é preciso seguir o caminho. Existem muitas coisas interessantes que estão acontecendo, mas essa questão da regulamentação, da democratização da mídia, ela envolve plenamente o uso da internet. Então, as mesmas dificuldades, os mesmos concentração de informação, manipulação da informação, falta de diversidade, de pluralidade, etc., que você tem, vamos supor, na mídia offline, como a gente pode chamar assim, você vai ver elas aparecer, transparecer online. Uhum. Quero puxar esse gancho para poder saber se a gente ainda procura os grandes sites, os portais dessas ditas empresas aí
de conglomerados, ou se não, já existe uma estratificação, muita gente indo para as redes sociais ou não? A gente continua indo para o mesmo caminho ou não? Democratizamos a informação com a internet? Não, nós temos a possibilidade de democratizar, né? Nós temos a ferramenta para, agora a prática tem sido diferente. E a gente tem visto outras questões preocupantes também, por exemplo, com essa proposta do Facebook, de trazer as empresas de jornalismo para dentro do Facebook, né? De produzir conteúdo exclusivo para o Facebook e não de produzir no site e linkar com o Facebook, né? Com todo o argumento de que é muito mais rápido quando você publica na própria plataforma, e aí geram outras questões éticas também, né? Que notícia é essa que você vai estar recebendo, né? Será que nós queremos mais essa camada de intermediação? Nós já temos monopólios das mídias, né? Nós queremos mais uma empresa privada interferindo no nosso acesso à informação, né? Então, acho que essas questões precisam ser trazidas à tona, porque a possibilidade existe de uma democratização. Mas, para ter uma democratização, nós precisamos ter público, né? Não adianta você ficar lá falando sozinho, né? Então, assim, eu acho que seria culturalmente bastante importante a gente pensar uma retomada, porque outra coisa que a gente vê também no processo da internet é cada vez mais a profissionalização. Né? Então, porque essa parte profissional da internet é a parte que traz maior retorno financeiro mais rápido. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o YouTube, né? Pressionando para a qualidade dos vídeos, trazendo as empresas, né? Fazendo dali praticamente uma emissora, né? Nos moldes tradicionais. Então, você tem que ter qualidade, você tem que ter um grande público, você tem que ter um público de massa, e aí você tem um privilégio dentro do YouTube, né? Sendo que é uma mídia com essas características que a gente tem falado aqui o tempo inteiro, né? Com a possibilidade da democracia, mas que se a gente não tomar cuidado, pode seguir a mesma lógica das mídias de massa. Eu queria acrescentar uma coisa aqui também, que é, pegando o seu gancho, ainda falta ferramentas realmente democráticas. Por exemplo, ativistas que denunciam, até os próprios ativistas da democratização da comunicação utilizam o Facebook para se comunicar. Ou seja, eles têm plenamente ciente de como que o Facebook vai utilizar esses dados, como o Facebook está manipulando a relação que eles têm com as pessoas que curtem, mas não tem outra maneira, eles utilizam o Facebook. O Fora do Eixo, Mídia Ninja, que se consideram como, né, ativistas mídia livrista, que trouxeram muitas coisas, utilizaram a internet com a transmissão online, por exemplo, transmite no Facebook. Então, a gente vê ali um grande problema para os anos a seguir, que é quais ferramentas independentes, realmente democráticas, nós podemos utilizar e divulgar e difundir para que a gente possa ter realmente, sim, um espaço plenamente democrático e não um semi-espaço que a gente tem a ilusão ali de produzir, de comunicar, sem que os nossos dados, as nossas informações sejam utilizadas. E aí a gente vê, por exemplo, software livre, programas de criptografias, são ferramentas, realmente ferramentas do futuro, espaços, né, de trabalho compartilhado online também, virtual, que ainda estão um pouco divulgados, porque a gente pensa que é a preocupação dos nerds, né, que gostam de fazer isso e, às vezes, né, não tem essa estética, essa sedução que trazem as ferramentas sociais, né, você falou justamente da questão da profissionalização, e alimenta ainda mais esse gargalo. Então, uma realmente dos grandes desafios é também garantir que essas ferramentas que existem possam ser popularizadas e difundidas. E a gente volta na questão da escola. A escola tem que debater isso, tem que mostrar ao menino o que é o Google, né? Como que os algoritmos do Google prendem ele numa bolha, né? À medida em que ele vai complementando a informação que você quer buscar e te trazendo alternativas de informação dentro da palavra-chave que você buscou. Né? Você não sai desse universo se você não souber como ele funciona. E para saber como ele funciona, isso exige a educação. E temos todo esse universo paralelo que é muito desconhecido, muito pouco trazido para debate na escola, que é, por exemplo, a questão do peer-to-peer, computador-computador. Né? Tem muita coisa acontecendo nesse universo e que é um universo muito mais democrático, uma ferramenta muito mais interessante de ser trabalhado nesse sentido. Nós estamos terminando, quero falar um pouquinho sobre como que a internet tem transformado as outras mídias. A TV tem visto aí a audiência cair consideravelmente, né, nos últimos anos. A internet tem destruído as outras mídias? Olha, eu acho que não. Eu acho que esse movimento ele é um pouco anterior à internet, entendeu? A questão dos jornais, a crise dos jornais. Eu acho que tem uma movimentação realmente. Outros players entram, né? Você não tem mais só a questão da produção do conteúdo. Hoje tem pessoas entrando, por exemplo, né? A disputa do Facebook e do Google pela distribuição do conteúdo gerado nesse ambiente jornalístico. Então, você tem... E outra, né? É o que a gente precisa se perguntar hoje, né? O que é a audiência hoje?
né? Assim, pensar também de outra forma, né? Então, essas empresas hoje, a gente vê cada vez mais se mobilizando para julgar em vários campos, e eu acho que é isso que a gente precisa se preocupar, né? Eu acho que a Globo, claro, né, se preocupa com a audiência por causa de um modelo ainda um pouco tradicional de cobrar pela publicidade a partir dessa audiência, né? Mas eu acho que o que a gente precisa ficar atento é que essas empresas estão se mobilizando de alguma forma para se recolocar no mercado, né? E estão fazendo conexões de grandes empresas que voltam à mesma lógica da mídia de massa, né? É para isso que a gente tem que ficar atento. Eu acho que ninguém acaba com ninguém, pelo contrário, né? Elas se fortalecem entre si e a gente é que pode acabar saindo perdendo. E estamos fazendo bem jornalismo de internet? Acho que estamos aprendendo, né? Acho que é um longo processo, estamos aprendendo e o Brasil está aprendendo no mesmo nível dos outros, né? Eu acho que falta um pouco, assim, tem uma ansiedade muito grande, né, pelo conteudismo na internet, né, um conteúdo que tem que ser tudo muito rápido, isso compromete a qualidade. Mas volta àquela questão, né? Da mesma forma que a qualidade é comprometida, a qualidade é debatida online. Então, na mesma ferramenta em que você faz um uso que pode comprometer a qualidade do seu jornalismo, você discute e experimenta outras coisas, né? Então, é um ambiente assim, bastante interessante e provocativo, e com o qual nós estamos aprendendo a lidar. E daqui a 20 anos? Então, possibilidade cada vez mais de conexão, né, no nosso dia a dia, incorporada, internet vestível, né, não estaremos mais, cada vez menos estaremos ainda mais pensando, né, vou me logar, né, provavelmente nem vamos usar mais o verbo, né, logar, login, né, estaremos conectados o tempo inteiro, como usamos a energia o tempo inteiro e nem pensamos nela, né? Internet das coisas, as coisas cada vez mais conectadas, mas mais uma vez é tudo isso, né? Se não iniciarmos agora esse debate, se não inserirmos a escola nesse debate, né? Se não conseguirmos ver essa ferramenta com todas as possibilidades democráticas que ela tem, né, corremos o risco de fazer o mesmo uso que faziam das mídias tradicionais. Rapidinho, daqui a 20 anos. Eu, na verdade, acho que já falei nesse aspecto. Os desafios do que vai ser daqui a 20 anos estão agora. É claro que existe esse aspecto, né, de poder utilizar, mas a gente tem que pensar nessa dimensão política da internet, que nem todos vê, né, a gente enxerga muito mais esses aspectos práticos, etc., que são os grandes gargalos no futuro. Ok, quero agradecer, demais a presença de vocês. Muito obrigado, voltem sempre. Foi um prazer. Voltem outras vezes, tá bom? Obrigada. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Não se esqueça de acompanhar também a TV UFMG nas redes sociais. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima. Thank you.